Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Joyce Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio ele que é advogado, agrônomo, produtor rural, empresário e principalmente um cooperativista. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Pinto de Oliveira Filho, ao nosso programa. Obrigado, Joyce. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e estamos à disposição para conversar aí a respeito da nossa cooperativa, da nossa comunidade, das coisas que fazemos. Parabéns pelo programa e sucesso aí. Encerrando o ano, é extremamente importante a gente estar fazendo um balanço aí desse ano que foi extremamente difícil e que, afinal de contas, sobrevivemos e estamos sobrevivendo. Verdade. Mas antes da gente falar sobre o nosso trabalho e sobre a cooperativa, eu queria saber quem é o Dr. Paulo sem o crachá. Bom, meu nome é Paulo Pinto de Oliveira Filho, nascido aqui em Laranjeiras, faz tempo. Meu pai é pioneiro aqui, meu avô pioneiro, foi a terceira família que entrou aqui em Laranjeiras do Sul. E me honra muito continuar laranjeirense trabalhando para promover o desenvolvimento da nossa região. Tive a oportunidade de estudar fora, de aprender e de poder voltar para Laranjeiras, coisas que nem todas tiveram esta oportunidade. Então, tenho aí acompanhado todo o desenvolvimento e a história de Laranjeiras desde sempre. Então, e aí, Dr. Paulo, quando você coloca o crachá, como é que você define a tua trajetória profissional? Eu não posso me queixar. Eu, como engenheiro agrônomo e como advogado, eu fui um bom estudante na época de faculdade. Formou onde? Eu fiz a faculdade de Direito na PUC, onde tive a oportunidade de entrar como primeiro lugar na faculdade e sair também como primeiro. E na faculdade, na Universidade Federal, fiz agronomia. Acho que sou uma pessoa realizada dentro daquilo que eu me propus a fazer. Trabalhamos, acompanhamos todo o desenvolvimento do agronegócio. Nós ajudamos a construir um agronegócio que, quando entramos na faculdade, o Brasil era um grande importador de alimentos. E hoje somos o principal exportador de alimentos. E eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa trajetória de desenvolvimento, desde o início das pesquisas, das empresas, de uma Embrapa. Quando nós criamos a cooperativa aqui, a primeira oportunidade foi fazer parceria com a Embrapa. E a gente tem assim um grande conhecimento do que ocorreu com o agronegócio no brasileiro, que é o sustentáculo do Brasil. Tenho trabalhado desde que nós criamos a cooperativa Coprocel, na área do setor de sementes, que foi uma forma de a gente entender o que era possível agregar valor à nossa produção e também fazer com que os produtores tivessem melhores produtividade e ter inovação, maior acesso às novas tecnologias e essas coisas. E é isso que eu estou trabalhando desde sempre. Laranjeiras do Sul, na oportunidade, quando nós se formamos, era uma das regiões onde menos se produzia no estado do Paraná. E hoje nós podemos bater no peito e dizer assim, Laranjeiras está na ponta entre
é um dos municípios onde tem produtores que mais se produz, com as maiores produtividades. Isso tem muito a ver com o trabalho da cooperativa, de trazer as novas tecnologias, inovação, de buscar as coisas, de levar para o produtor. Então, o cooperativismo tem muito disso, e é por isso que eu estou cada vez mais inserido no meio do cooperativismo, né? E acho que é o melhor modelo econômico para que a gente promova o desenvolvimento econômico e social de uma forma sustentável. Social. Presidente, você é um dos fundadores da Coprocel e ocupa a presidência já... Foi o primeiro presidente, segundo. Aí saí por um tempo, daí voltei, daí saí de novo, e daí voltei em 2008 e estou até hoje. Então, e a Coprocel cresceu quantas vezes da fundação? Nós éramos, quando criamos a cooperativa, foram 20 produtores, né? Por um bom tempo, nós trabalhamos com esses 20 produtores, agregando valor na área de produção de alimentos, de sementes, alguns produzindo, outros não, só como associado e tal. Hoje, nós chegamos a 800 milhões de faturamento, 2.088 cooperados. Para o próximo ano, nós tínhamos um planejamento que era para atingir 1 bilhão no ano 2030, mas no próximo ano nós devemos atingir 1 bilhão de faturamento. Então, isso é sinal de que a cooperativa efetivamente vem cumprindo com seu papel social, né? E é bom ressaltar que é a única cooperativa de produção na região da Cantu-Quiriguaçu, e é extremamente importante que todo mundo adote a cooperativa como uma ferramenta de desenvolvimento. Porque aonde você vai, em qualquer parte do mundo, aonde tem cooperativa forte, está extremamente comprovado isso. O índice de desenvolvimento humano, IDH, é muito mais alto, muito mais elevado. Então é importante que a gente cuide da nossa cooperativa. Não é só o presidente, não é só o conselho que é responsável por fortalecer a cooperativa. É importante que todos os cooperados, que os não cooperados, porque a sociedade toda ela ganha com o cooperativismo forte. Então é importante que a gente cuide das cooperativas da região. Presidente, e lembrando que o recurso, quando a cooperativa é da região, fica na região. Diferente de quando se entrega a produção. É por isso que o cooperativismo é extremamente o modelo mais importante que existe de desenvolvimento. Porque todos os recursos que são gerados, são reinvestidos na região. E todos ganham. Então, muitas vezes, as pessoas não se dão conta disso. Mas é importante entender que o cooperativismo é assim. Por isso que é importante, e por isso que eu gosto muito do cooperativismo, por isso que eu insisto para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa cooperativa Coprocel. Por isso que nós saímos daquela questão, quando nós criamos a cooperativa, que era um modelo somente de produção de sementes, para atender 20 produtores, e hoje nós diversificamos a cooperativa. Hoje nós estamos com ração, com laticínio, a semente para nós. Hoje a cooperativa é referência não só no Brasil, mas no mundo. Semana passada nós tivemos a honra de receber um treinamento aqui com uma pessoa que veio dar o treinamento, um instrutor, a principal empresa que é a Oliver, que dá na área de sementes, referência no mundo inteiro. E junto com eles tinha 30 e poucas pessoas do Brasil fazendo curso aqui
na cooperativa Coprocel. Então, para nós é um grande orgulho a gente ser referência. E eu estar hoje representando o setor de sementes no Brasil, a Brasem hoje é a principal associação que cuida do setor da indústria de semente como um todo. E, para mim, é uma grande honra estar representando a nossa cooperativa Coprocel, junto à Brasem como presidente, que seguramente está entre as 3 associações mais importantes do setor no mundo. Então, a gente tem a possibilidade de conversar sobre questão de regulação, movimentação de sementes, legislação. Agora mesmo, eu acabei de receber a informação de que a nossa proposta para alteração da Lei de Proteção de Cultivares deve entrar amanhã no Congresso Nacional e seguramente vai ser aprovado, porque foi uma coisa assim que a gente trabalhou muito, discutiu com todo o setor produtivo, uma lei que foi apresentada a muitas mãos para que a gente possa modernizar o setor e continuar crescendo para fazer com que o Brasil seja cada vez mais importante nesse setor de alimentos. O Brasil, como eu disse no início, saiu de importador para um maior exportador e certamente vai ser quem vai dar as cartas nos próximos anos em função das coisas que estão acontecendo. E para mim é uma honra estar fazendo parte desse momento histórico, porque assim, as coisas estão acontecendo, apesar dos problemas que existem, as coisas estão acontecendo e com uma velocidade muito grande. Há 15 dias atrás, 2 semanas, nós tivemos no lançamento de uma empresa do que existe de mais inovador que tem em termos de tecnologia. Essas tecnologias está sendo lançada no Brasil, para o Brasil e do Brasil para o mundo. Antes, as coisas aconteciam lá fora. Hoje, as coisas estão acontecendo aqui dentro, aqui no Brasil, e nós estamos servindo de modelo. Então, é muito bom fazer parte disso. E é muito bom a gente fazer parte e ter voz e ajudar a construir isso. Estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, com atendimento especial das 9 às 19 horas. Fale conosco pelo fone 42 988 168 316. Então, Paulo, vamos explorar um pouquinho mais essa conquista, não só para Laranjeiras, não só para Cantu e não só para o Paraná, porque o sul do Brasil se vê representado também em você. Como é que foi essa eleição para ser presidente da Brasem e qual é o tamanho e a representatividade dessa entidade? Bom, a Brasem é que representa toda a indústria de semente. 100% da indústria de semente passa pela Brasem. E ela é composta pelas associações estaduais e pelos obtentores, pelas grandes multinacionais que fazem parte lá da Brasem. A minha participação foi através do trabalho que a gente vem fazendo aqui pela Coprocel. Depois começamos a fazer um bom trabalho na Apasem. Como presidente também. Como presidente, primeiro como vice, depois como presidente. Atualmente sou vice de novo, da Apasem, que é a Associação Paranaense. E em função das ações, das coisas que a gente faz, acabou sendo natural e eu fui convidado para vice-presidente e logo em seguida fui eleito presidente da Brasem.
E o mandato vai até quando, Paulo? O mandato tem mais 2 anos. Então, até 28, né? E podendo ser reeleito, se necessário for. A primeira coisa que fizemos foi a gente restabelecer e organizar a Brasem. Hoje a Brasem voltou a ser reconhecida no mundo novamente. Fizemos um congresso da Associação das Américas, que foi um sucesso absoluto. Eu deveria estar nos Estados Unidos essa semana, está tendo o congresso da ASTA, que é a Associação dos Estados Unidos, né? Mas em função de outros compromissos acabei não indo. Mas está o Ronaldo, que é o nosso quem cuida, o executivo lá de Brasília, ele está representando lá. E todo mundo, muitos elogios, né? Em função do Congresso, do que aconteceu. E o Brasil voltou a ser protagonista hoje nesse setor de cimento. E com muita força, inclusive. Ainda falando de sementes, no caso, por exemplo, da soja, o que representou a evolução da produtividade por hectare aí, vamos pegar no horizonte de 10 anos? Assim, quem é produtor rural sabe a evolução que teve em função das pesquisas, e a Embrapa teve muito a ver com isso. Mas nós saímos de 120, 130 sacos por alqueire, tivemos produtor nosso com 280, mais que o dobro. É muito significativo. E assim, mesma coisa com milho, e com feijão, e com todas as culturas. E isso é em função das inovações, das tecnologias, do que foi desenvolvido, foi criado. Hoje, o Brasil, em termos de tecnologia, para produzir num clima tropical, é o obtentor do que existe de melhor. E está vindo coisas, porque a gente faz parte lá, eu era presidente da Fundação Meridional até pouco tempo, e a gente acompanha toda a pesquisa da Embrapa e participamos junto com as demais empresas. Tive a oportunidade de há pouco tempo visitar todas as empresas de pesquisas no mundo inteiro e ir nos laboratórios e ver o que está vindo de planejamento e tal. Então está vindo muita coisa para a gente aumentar a produtividade, para melhorar a qualidade da produção, certo? E para isso precisa que a gente se organize, criando um marco regulatório simples e que seja seguro, para que quem investe tenha garantia e para quem produz custe barato para produzir, porque produzir alimento não é fácil. É uma indústria de céu aberto, como todo mundo fala aí. Mas todo mundo sabe da dificuldade que é de ser produtor. Por exemplo, este ano a gente está passando uma dificuldade extremamente grande, porque custos altíssimos, a gente paga muito imposto e as margens estão extremamente achatadas. Então, fica muito difícil isso, ser produtor, né? Para isso, precisa se produzir mais, cada vez mais. Senão, você não tem rentabilidade. Estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, com atendimento especial das 9 às 19 horas. Fale conosco pelo fone 42 988 168 Presidente, vamos falar um pouco então desse marco regulatório que você acabou de trazer a notícia em primeira mão aqui para os nossos telespectadores do projeto de lei que está na Câmara Federal. Quem são os autores? Você já falou que foi construído a muitas mãos, inclusive com a participação da Brasem. Quais são os principais pontos que o projeto prevê? Me permita, Joyce, eu citar duas coisas importantes que aconteceram ontem. Por favor.
Quando eu falo ontem, aí você tem que citar a data, porque eu não sei o programa, Isso. a hora que vai lá. Tá bom. O nosso congresso teve uma decisão muito importante, que foi a questão de confirmar o marco temporal. Regulação das terras indígenas. Para dar segurança para todo mundo. Inclusive, aqui na nossa região, nós temos proposta de criar reserva indígena, onde os produtores estão trabalhando lá 70, 80, 90 anos, com escritura dada pelo governo do estado do Paraná, e que corriam o risco de perder tudo que foi investido durante todos esses anos, assim como em outros lugares. E a outra situação também que eu vejo que é extremamente importante é a questão da faixa de fronteira, que em função de uma legislação estapafúrdia, todos os títulos que foram expedidos na faixa de fronteira de 150 quilômetros da faixa de fronteira poderiam ser nulos, e as pessoas também perder tudo suas propriedades. Então, era uma insegurança jurídica sem tamanho. Esse marco regulatório do setor de sementes, que eu me refiro, é a Lei de Proteção de Cultivares. Em função da Lei de Proteção de Cultivares, que ela já está um pouco defasada, mas que é uma boa lei, nós tivemos a vinda das principais empresas do mundo inteiro investir em pesquisa de desenvolvimento de novas cultivares, para que a gente obtenha variedades mais produtivas, mais resistentes, com melhores qualidades. O que a Embrapa faz e fazia, as outras empresas também passaram a fazer. Então, qual a importância disso? Quem investe, que é um valor muito alto, para você ter uma ideia, para você lançar um material, hoje custa mais de 100 milhões de reais. E entre 6 e 10, 12 anos para você lançar uma variedade. Então, é muito tempo de pesquisa, muito investimento. Para isso, precisa uma legislação que garanta para quem faz os investimentos que possa ter o retorno de como capturar esse investimento de volta. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos melhorando, porque houve muitas mudanças durante esses anos aí. Muitas inovações, muitas novas tecnologias que foram implementadas, e é preciso que a lei preveja tudo isso, que acompanhe. E foram isso que foram feitos. Eu não sei quantificar quantas horas nós discutimos isso com os melhores cientistas, os melhores técnicos lá dentro da Brasem. Mas eu posso assegurar que foram bem mais de 200 horas, 300 horas que a gente discutiu essa lei para a gente apresentar isso. Uma vez a gente tendo aquilo que nós chegamos à conclusão que era interessante, foi aberto para discutir com toda a comunidade do agronegócio. E foi lá para o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, onde dá sustentação para a frente parlamentar e tal. E lá foi discutido com todos os elos do setor do agronegócio. E recebi a informação que amanhã vai ser discutido isso e apresentado na Câmara, porque ela já foi apresentada nas comissões. E amanhã deve ser votado. Então nós estamos com muita esperança de que as coisas dê tudo certo e que a gente tenha
aprovado isso que nós estamos propondo, porque certamente é a legislação mais moderna e que vai dar segurança para todo mundo. Paulo, a gente sabe que a Embrapa, durante esses 30 anos, pelo menos, foi o grande motor do desenvolvimento da pesquisa e, em boa parte, responsável por esses avanços em produtividade e diversificação. E a gente tem ouvido notícias do sucateamento da Embrapa nesse momento. Como é que vocês estão lidando com isso? Até que ponto é real? Preocupação extrema. Isso é real e é muito mais e é muito pior do que Se tem notícia? o que está sendo noticiado. Esse governo e os anteriores, eles não estão investindo mais no setor de pesquisa. E toda essa pesquisa que está sendo feita, muita gente... Porque pesquisa é uma coisa que demora anos. Às vezes, tem pesquisador que está 10, 12, 15, 20, 30 anos trabalhando numa área e pesquisa já fala pelo próprio nome, né? E o que preocupa é que, além do fato de não ter recursos para manter a empresa, nós temos notícia de que, por diversas vezes, faltou recurso, inclusive, para pagar a energia elétrica aqui da Embrapa Soja. A Embrapa Soja que tem o maior banco de germoplasma de soja tropical do mundo. Tá aqui. Arriscando perder. E a gente corre o risco de ter prejuízos incalculáveis ali, né? Mas o que preocupa é a falta de contratação de pesquisadores, de funcionários, para dar continuidade às pessoas que estão se aposentando. Estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, com atendimento especial das 9 às 19 horas. Fale conosco pelo fone 42 988 168 316. Existem preocupações aí meio apocalípticas, né? Como é que funciona? Onde que fica o grande banco de sementes do mundo? E como é que está o Brasil nesse cenário? Quando se fala em semente de soja, o maior banco de germoplasma de soja tropical é a Embrapa Soja Londrina. Tem um banco de sementes que é armazenado, tem um túnel, agora me fugiu o nome da cidade, da região, que é tudo congelado e nunca descongela. Então, todas as sementes são mandadas para lá, de todos os países. De todo e qualquer material, lá tem um banco. Um exemplar. Tem um exemplar. Agora, das culturas tropical, em especial da soja, é aqui em Londrina. Certo? E esse banco de germoplasma é importante que as pessoas saibam que está ali e que ajudem a preservar, porque se você pegar desde da soja que não aparece como soja, que não tem grão, que é totalmente diferente, toda ela tem um exemplar ali, né? Então é um patrimônio mesmo, né? É um patrimônio genético que é utilizado para fazer os melhoramentos com essas novas tecnologias. Em especial agora com essa nova tecnologia que foi desenvolvida, que o maior cientista que tem no mundo, um dos maiores, que é o Alexandre Nepomuceno, que é o
o chefe da Embrapa Soja, é essa tecnologia da edição gênica. O que eles fazem? Eles editam o gene. Eles tiram o que... Tipo uma tesourinha. Vai lá, corta o que não interessa e tira e emenda e está tudo bem. É diferente da transgenia, que a transgenia você pega um gene de uma outra coisa e mistura e injeta ali. E a edição gênica é diferente. E o Nepomuceno, nesse ponto, é um dos maiores especialistas, tem sido chamado para falar no mundo inteiro, e é considerado a edição gênica como não transgênico, e através disso você consegue fazer um melhoramento genético num espaço extremamente mais curto, tempo de demorar 10, 12, 15 anos para fazer, você consegue fazer com menos da metade do tempo e num custo muito mais baixo. Como é que ficam as patentes desse trabalho da Embrapa? Então, as patentes, são duas coisas que é importante distinguir. Uma é a lei de marcas e patentes, que protege determinadas tecnologias. E a outra é a lei de produção de cultivares, que é exatamente isso que eu estava me referindo. Sim. É nesse sentido que a gente está dando as garantias para quem desenvolve isso poder depois, na frente, fazer as capturas de valor. É por isso que tem que ter um marco regulatório que seja seguro e que seja simples, e é isso que nós esperamos. E justo, E a questão da edição gênica, ela ainda não está muito clara, ainda precisa melhoramento. Mas a gente tem uma evolução enorme dentro da lei de produção de cultivares e que nós esperamos que seja aprovada amanhã e vamos comemorar com muito foguete, inclusive. Verdade. Todo mundo vai ganhar com isso. O produtor vai ganhar, o pesquisador, quem produz semente, o Brasil inteiro, com certeza vai ganhar muito com isso. Doutor Paulo, a gente pode colocar em pontas extremas do espectro, quando a gente fala da semente que está tendo toda essa evolução, essa melhoria, para a semente orgânica, qual é o papel e como é que fica essa ala que defende e que tem o seu espaço também, imagina? Não, tem tudo a ver. A questão do orgânico. Quando você incentiva a pesquisa, que você trabalha com a edição gênica, e você aumenta a resistência da planta, você diminui a questão dos defensivos. Hoje, a questão dos defensivos, eu não gosto desse termo de veneno. E a gente procura trabalhar que é defensivos, porque quando você toma remédio, você não toma veneno, você toma remédio. Quando você aplica um defensivo, é a mesma coisa. Você está curando a planta ou você está protegendo a planta, certo? E é isso que a gente procura fazer. No caso da edição gênica, vai fortalecer cada vez mais você trabalhar e buscar materiais que sejam resistentes a doenças, Certo. resistentes à seca, mais produtivo, que sejam com qualidades superiores de proteínas e tal. E é isso que a gente faz através da pesquisa. Por isso que a pesquisa tem que ser constante e que tem que ter a proteção para dar garantia, tanto a nível governamental, através de uma empresa como a Embrapa, que é seguramente uma das melhores do mundo, e também da proteção para que as empresas privadas continuem investindo
e quem desenvolve os materiais possam ter a captura de valor. Então, o orgânico ele anda junto com a produção normal. Isso tanto para soja como para qualquer outro produto. Muita gente, às vezes, comunica mal essa questão de ser orgânico, transgênico, isso e tal. Se você for levantar, por exemplo, que há muito tempo usa-se transgênico para muitas coisas, e a maioria dos outros países usam mais, inclusive, do que o próprio Brasil, vacina, questão de diabetes, insulina, tomate japonês, não sei o que, isso, aquilo, tal. Já está muito... Tá muito. E a gente só tem a ganhar com isso, com essas novas tecnologias. Por isso que é importante que a gente continue trabalhando isso e buscando a pesquisa. A ciência é que vai dizer o que é importante. Quanto mais a gente avança nisso, menos defensivos você precisa utilizar, né? Tá certo. Presidente, você tem um mestrado em lavras na área também Eu tenho uma especialização em lavras. Especialização em lavras. E eu queria falar um pouquinho da proteína. A Coprocel avançou muito agora com laticínio, com o armazenamento, com a loja. Me parece que está sendo bastante verticalizada ali a estrutura da cooperativa. E o Paraná tem buscado nesses últimos anos ser um grande player na questão da produção de proteína no país, né? Qual é o tamanho desse item na cooperativa e qual a perspectiva? A produção de proteína é a seguinte. Quando você começa a produzir proteína animal, você está agregando valor. O tempo de você produzir só soja, proteína vegetal... Porque fecha o ciclo. Então, quando você começa a produzir proteína animal, o peixe, o porco, o frango, o boi, você está agregando valor. Estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, com atendimento especial das 9 às 19 horas. Fale conosco pelo fone 42 988 168 316. Você pegar assim, você anda no mundo, quem é que produz leite? E como que eles produzem leite? Nós temos a condição de produzir leite aqui com um custo muito baixo. A gente não precisa botar as vacas com ar-condicionado nem para esquentar na época do inverno, recolher toda ela para poder a vaca não morrer de frio, como acontece na Europa. Enfim, a gente tem condições de produzir muito aqui com custos muito inferior. E eu não tenho dúvida que a nossa região aqui vai ser imbatível nos próximos anos. Aí a cooperativa vai trazer as inovações que precisa, as tecnologias que precisa, para fazer com que o produtor que quiser estar no leite vai ser dos mais competitivos. A gente quer fazer o ciclo inteiro. Já estamos com a ração, com a indústria, e queremos botar os melhores produtos, queijos, leite, de uma forma assim que atenda às necessidades do mercado, com a maior competitividade e trazendo o resultado para o produtor. Esse é o desafio que a Coprocel está assumindo nos próximos anos. Eu não tenho dúvida que o grande sucesso da cooperativa vai ser isso.
diversificar a produção, os produtos, ser referência, porque existe possibilidade para um crescimento muito grande nesse sentido, e estamos bem focados para fazer isso. Para isso acontecer, queria que você falasse de 2 situações específicas. Primeiro, o ramal da Ferroeste, o ramal para que a cooperativa e as demais indústrias da região tenham um custo reduzido de transporte, de frete, que é uma luta antiga da cidade, mas sua em especial. E queria que você falasse também, presidente, para nós, do Prodeca, que eu sei que você é um homem do associativismo, do cooperativismo. Há mais de 30 anos que eu conheço, você tem essas marcas e agora você lidera esse programa. Conta pra gente. Eu sou um dos que está junto, porque o Prodeca não tem dono, né? Nós estamos tudo junto lá. O Prodeca, para quem não sabe, é um programa de desenvolvimento da Cantu que não fui eu que criei, fomos todos nós. Eu fui apenas um dos que está junto aí. Quem são os outros parceiros, Paulo? A gente está trazendo os parceiros. São as pessoas que querem o desenvolvimento da Cantu, da região, porque ninguém vai a lugar nenhum sem planejamento. Então, o que nós fizemos? Um dia lá na Coprocel, chamamos algumas pessoas e começamos um planejamento. Olha, vamos trabalhar num planejamento, assim, tá, universidade junto, poder público, tá, não tem dono. Não sou eu e não é ninguém, né? Mas todo mundo que tiver interesse de dar palpite em desenvolvimento é bem-vindo a fazer parte do Prodeca. Não é isso? Tá. Então, falando em desenvolvimento, a primeira coisa é capacitação, é treinamento. Você tem que saber o que está fazendo e tem que ter planejamento. Aonde você quer chegar, como você quer chegar, o que você vai fazer. E é isso que a gente está fazendo, né? Essa questão da infraestrutura é um gargalo sem tamanho que vai ser resolvido, está sendo resolvido. Agora, com essa questão dos pedágios que foram feitas as novas concessões, então nós vamos ter uma melhoria significativa aí nos próximos anos. Eu acho que ficou muito bom. Nós vamos ter nos próximos anos a duplicação e os investimentos que precisa ser feito. Mas isso não é suficiente. Nós temos aí alguns gargalos que a gente, para ser competitivo e mais competitivo, nós precisamos fazer com que o trem pare aqui. E isso está sendo bastante negociado, já conversamos, já tem a palavra do governador, já tem a palavra do vice-governador, já tem a palavra do presidente do G7, que é o Ricking, que fizemos reunião recentemente, porque isso já andou lá atrás. É uma reivindicação que não é de hoje. Do mesmo jeito que andou, já parou, já mudou, muda governo, muda as posições, mas agora a gente está bem confiante aqui que as coisas vão andar, né? Ontem tive reunião com o prefeito aqui, nós fizemos uma conversa bem importante, está bem alinhado com o governo. Então, a questão da Ferroeste, eu acho que vai ser possível, porque a cooperativa se propôs a construir um terminal lá em cima. O que precisa é que seja autorizado. Fora isso, a gente tem algumas outras reivindicações. Nós queremos que a 158, por exemplo, seja ligado lá para o norte, que nós temos um espaço que não está sendo ligado. Numa reunião recente que nós tivemos, aí surgiu a reivindicação para a gente trabalhar aí, para trazer a universidade,
fazer um curso de medicina aqui na Universidade de Fronteira Sul. Então, existem muitas ideias, mas a gente tem que ter um projeto, tem que trabalhar nisso e tem que buscar os caminhos competentes para a gente fazer acontecer. Porque não adianta ficar só sonhando e não ter ação, né? Então, o Prodeca é exatamente isso. A gente fazer o planejamento, dar a sugestão e que sirva de suporte para que todo mundo trabalhe em direção daquilo que a gente vai discutindo com a sociedade, com a comunidade, com todo mundo, para a gente agregar valor. Todos os lugares que tiveram sucesso e grande desenvolvimento no Brasil e no mundo fizeram planejamento. E é isso que a gente precisa ter, né? Então, planejar e implementar. O objetivo do Prodeca é exatamente isso. E quem nos ouve e quiser participar, que tiver ideia, todos são bem-vindos. Muito bom. A gente teve, talvez, o maior episódio, o maior susto esse ano na Cantu, que foi esse tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu. A cooperativa tem sede lá e também foi atingida. Eu queria saber que providências vocês tomaram, Paulo, e como é que vocês estão ajudando o município? Então, nessa questão do tornado, a cooperativa praticamente não foi atingida, muito pouco. Nós tivemos um grande prejuízo há 2 anos atrás, que perdemos a unidade lá. Tivemos que refazer uma unidade inteira. Mas o que aconteceu ali é uma coisa quase que inexplicável, né? Algumas vidas foram ceifadas e muito prejuízo material. Assim que a cooperativa, quando aconteceu o tornado, a cooperativa imediatamente começou a trabalhar, ajudamos bastante. Nossa função, nossos funcionários tiveram grandes problemas, nossos cooperados e a comunidade como um todo. Então, eu não tenho dúvida, não sei quem ajudou mais ou menos, e não é o caso. Mas a cooperativa, em parceria com o Rotaries, seguramente fez a diferença. Nós colocamos lá em torno de 30 pessoas trabalhando exclusivamente para atender as pessoas atingidas desde o primeiro momento. Destinamos a unidade e o barracão lá para dar suporte. Atuamos junto aos órgãos governamentais, às outras cooperativas, através do Rotary também, para buscar recursos. Enfim, foi feito o que foi possível. A gente agradece muito porque o apoio foi muito grande. O que a gente recebeu de apoio, a resposta do governo é preciso que seja elogiada, porque normalmente a gente sabe bastante criticar e reclamar do governo, mas no meu entendimento, o governador, imediatamente que houve o acontecimento, chamou para si o problema, trouxe toda a equipe, convocou os prefeitos da região, chamou todo mundo para ajudar, a comunidade e tal, e o pessoal deu as respostas. E é isso que a gente espera do poder público, né? Está dando. Tanto é que nos próximos dias nós vamos ter aí um Rio Bonito bem mais bonito do que com certeza. Infelizmente, houve as perdas de vida lá. Da nossa parte, como cooperativa, a gente continua ainda trabalhando, né? Tem muitos cooperados nossos que perderam tudo, barracão, casa, tá? Tiveram prejuízos diversos, mas a gente está trabalhando aí para ajudar esse pessoal a reconstruir, né?
e voltar à vida normal. E infelizmente são coisas que acontecem. Você acha que se isso acontecesse em Laranjeiras, por exemplo? Essas coisas, ô Joyce, essas coisas sempre aconteceram a vida inteira. Em todos os lugares do mundo existem esses problemas. A gente que não está acostumado com esses problemas na nossa região. O que tem de diferente que eu acho? É que agora todos nós temos aí um telefone celular, uma câmera. Na hora que acontece, todo o mundo sabe, fica sabendo, né? E como a população está em todo quanto é lugar, então essas coisas acontecem, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer seguros, fazer as coisas com maior segurança, prevendo, tá? Mas não é normal dar tornado. Nunca aconteceu isso de dar tornado de nível 4 aqui na nossa região. O máximo que dá são ventos aí de 70, 80 km por hora. Nunca de 400 km por hora. Né? Então, a gente não tá preparado e não estava preparado para isso. Né? Como cooperativa, a gente torce para que só venha daqui mais uns 200 anos o novo tornado nesse sentido e que não pegue aqui, né? Verdade. Presidente, ainda sobre a cooperativa, queria que você contasse para nós dos investimentos nas novas sedes que você está fazendo aí. Então, a cooperativa tem um planejamento estratégico e a gente tem sempre aquela ideia de continuar crescendo. Em função desses problemas que estão acontecendo na economia, a gente deu uma segurada, mas mesmo assim não parou de fazer os investimentos. Nós estamos melhorando agora, vamos fazer novas lojas. Tem a unidade lá do Cantagalo, que nós estamos terminando. É a unidade é a melhor unidade, extremamente bem planejada, bem moderna, com o que existe de melhor. Então vamos fazer uma loja lá, e junto da unidade, que deve ficar pronta até fevereiro, março. Vai estar terminada lá. E vamos fazer algumas lojas nas unidades que nós temos. Tendo em vista que a gente tem a loja para atender os nossos cooperados aqui, né? Então nós vamos fazer também no Rio Bonito, vamos fazer em cada unidade, mas nesse primeiro momento nessas três, Vermonte, Rio Bonito e Cantagalo, as novas. E aí aguardar aí para dar uma melhorada na economia, para que a gente possa voltar a fazer os investimentos. Então, se for liberado a questão da unidade para nós fazer no terminal que a gente está trabalhando, a gente espera que a gente possa trabalhar, fazer lá a unidade para poder melhorar o escoamento da nossa produção. Ramal ferroviário, você fala? O ramal ferroviário. E fora isso, a gente vai estar trabalhando no leite, nessa área do leite. E tem um novo planejamento aí que a gente está pensando, mas vamos aguardar para ver o que acontece aí com a nova economia, o que o Brasil vai decidir nas próximas eleições e que rumo nós vamos tomar aí. E essa era a minha próxima pergunta. Quais são as expectativas e realidades, mas principalmente como é que você vê 2026, né? Com todas essas peças que estão no tabuleiro? Já esse 2026 já está traçado. O problema é o 27, 28, 29 e 30, né? 26 seguramente vai ser um ano extremamente difícil. Os custos de produção desta safra que nós estamos fazendo são altíssimos. Continua muito alto. Vamos torcer para que São Pedro mande chuva aí, que a gente possa colher uma boa safra
para a gente sobreviver, porque nesses preços que está aí está difícil, né? Vai reduzir a renda dos produtores. E aí a tendência é para frente. O que a gente quer? Como a gente está mais tranquilo agora com a questão do marco temporal, da faixa de fronteira, a gente espera que o governo pare de incomodar um pouco e deixe os produtores brasileiros produzir. Porque essas dificuldades que nós temos só acontecem no Brasil, não acontece no resto do mundo. É verdade. Então, além de a gente trabalhar... Os outros países estão dando subsídios para os agricultores. O mundo subsidia. O mundo subsidia quem produz agricultura e muito. Em especial na Europa, próprios Estados Unidos, né? E infelizmente aqui se cria muita dificuldade. Então é preciso que não se complique muito a vida do produtor, que dê mais segurança, que deixe o produtor trabalhar, que aí a gente faz a nossa parte aí. Não é só agricultura, né? As outras áreas As outras partes, mas a agricultura é principal, porque essa questão do meio ambiente, essa loucura do meio ambiente, não existe isso, é só aqui no Brasil. Nós temos o Código Florestal mais rígido que existe. Agora foi feita a COP30 e era para ferrar com o setor produtivo, mas graças a Deus o setor produtivo se organizou e foi lá e mostrou para o mundo inteiro como é que nós produzimos e o que a gente faz. 66% de todo o território brasileiro está intacto. Aonde que existe isso? No mínimo 20% o produtor preserva intacto dentro das suas propriedades. Não existe isso no resto do mundo. Então, tem uma série de coisas que o Brasil faz sem subsídio, preservando, e com as dificuldades, e mesmo assim, a gente ainda ajuda a carregar o Brasil nas costas, porque se você pegar o superávit da balança comercial, é o agronegócio que produz. Ano após ano, né? Então, é muito delicado, né? Eu acho que poucos lugares no mundo a gente vê o governo ir contra o próprio país nessa questão de legislação, né? Mas não é o governo como um todo, porque o Ministério da Agricultura, exatamente, ele não pensa assim. E, infelizmente, tem um setor. Sim. Tem um setor, as ONGs, o próprio presidente, que só atrapalha, né? Mas uma hora dessas cria um juízo e as coisas começa todo mundo a defender o agronegócio, porque eu sempre falo, quando eu falo da semente, a semente é a base de tudo e o agronegócio é que sustenta o país e pronto. Isso é uma realidade, né? Não tem como negar esse papel. Doutor Paulo, mas vamos nos encaminhando aqui para o final. E aí a gente tem perguntas aqui de resposta rápida. Eu queria saber uma crença que você desaprendeu ao longo da sua vida. O que eu desaprendi? Isso. Aí você me complica, porque a gente aprende todo dia. A vida é um constante aprendizado. A gente vai aprendendo. Cada dia que você passa, você vai aprendendo com a experiência, com os erros dos outros, que custa muito mais barato, e às vezes com os erros da gente, que custa muito mais caro, né? Então, na realidade, não tem... Reaprende também, não né? tem desaprendizado, tem aprendizado só. Paulinho, um livro que você considera seu livro de cabeceira, que você recomenda? Agora você me complicou, hein? A Arte da Guerra é um bom livro, mas tem... Bom. Qual um valor que é inegociável para você?
São muitos os valores que são inegociáveis, mas a honestidade é fundamental. Quando você fala, você tem que buscar cumprir, que você não pode, você tem que dar as explicações e assim por diante, né? Que conselho você daria para o Paulo Pinto de Oliveira, de 20 anos de idade? Não, para todo mundo como eu falei, a vida é um constante aprendizado. Você tem que, não importa o que você estudou lá atrás, as coisas mudam muito rápido. Você tem que estar estudando todos os dias e tem que estar atualizado. E procure trabalhar e ser coerente com as coisas que dá certo. Tá certo. Uma frase ou um ditado que te acompanha, assim. Uma frase? Ou um ditado que te acompanha. Eu tenho uma no meu celular ali que eu falo que Deus ajuda quem cedo madruga. Levante mais cedo, trabalhe mais e aprenda mais, que tá tudo certo. Tá tudo certo, Vai dar resultado. Um hobby. Olha, não é que eu trabalhe bastante, mas assim, uma vez eu gostava de jogar tênis de mesa, que eu era bem bom, né? Hoje, eu gosto de estar com os amigos, tomar um bom vinho, tal. O seu relax. Dar uma relaxada, que nem sempre é tudo aquilo que eu gostaria de fazer, mas é por aí. Presidente, um legado, quem são os seus netos e que legado você pensa Eu tenho deixar 7 pra eles? netos maravilhosos. E o legado que eu quero deixar para eles é a honestidade, é o conhecimento, essas coisas aí que eu acho que é importante. Já ficou para os filhos e fica para os netos e espero ajudar a fazer para os bisnetos. Muito bom. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a sua disponibilidade e queria deixar a palavra aberta aí para suas considerações. Joyce, consideração é parabenizar pelo programa de vocês e pela inovação. Eu que conheço a história aqui do jornal, de você, de sempre, né? Então, é isso que eu estou falando. A gente tem que estar sempre se adequando, readequando e buscando as alternativas, né? E essa questão são inovações dentro da área, fazendo cada vez melhor, mais bem feito e tal. Então, parabenizar você pelo programa, parabenizar pelo que vocês estão fazendo, parabenizar pelo jornal, porque manter um jornal impresso numa cidade pequena como é a nossa, precisa fazer milagre, é preciso que todos ajudem, porque é extremamente importante, né, manter o jornal. As coisas estão mudando, você vê grandes jornais fechando e vocês ainda mantêm, chega o jornal no horário certo, sempre, né? Religiosamente, né? Então, meus parabéns por isso e continue firme aí, né? E dizer que para a nossa comunidade como um todo, não adianta nós reclamar porque não aconteceu tal coisa. Vamos fazer as coisas acontecer, né? Se nós queremos que a nossa região, que Laranjeiras, se desenvolva mais, vamos pensar como fazer e vamos fazer as coisas acontecer. Vamos fazer os planejamentos, ajudar o poder público, ajudar a eleger pessoas que tenham realmente interesse de fazer as coisas acontecer, né? É isso que a gente precisa fazer. Então, parabéns, obrigado pelo convite
e estamos sempre à disposição aí. Obrigada, Paulo. Parabéns também para a Coprocel, que é o orgulho da região e da Cantu. Vamos agradecer os nossos apoiadores, a Gloap, Aqui Solução, a Gráfica Cantu, e até a semana que vem. Estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, com atendimento especial das 9 às 19 horas. Fale conosco pelo fone 42 988 168 316.